Olá pessoal, os campos da educação física, sócio-infantil, centralizando o controle motor, autoria João Paulo Alves da Silva. Estou aqui entre as propriedades roupa preta, um boné branco, trabalho com FIA ligado ao estado do Espírito Santo, ok? Dimensiona as propriedades ligadas às universidades que eu estive entre a existência e esse logo de estudo, entre aprovações, reprovações, independências, dependências, nos coloca a contestar ligado à educação física socioinfantil. Educação física em foco, ok? Que nos abrange esses fatos importantes. Então, educação física em foco, controle motor, nos coloca essa ficha catalográfica, né, entre ortogações auditoriais nas faculdades do Espírito Santo. Auditoriais nos coloca autorias, ok? Educação física, controle motor, João Paulo Alves da Silva, eu coloco em destaque 2024, ok? Vamos lá. Nesse foco, educação física em foco e aplausos para a motricidade humana e controle motor ligado à história. A apresentação, educação do momento em foco, controle e motricidade humana e um rancho chamado gênero. Esse rancho que é misterioso, nos coloca curiosidades e descobertas a cada dia, ok? Vamos lá. Então, ao longo da leitura dos conceitos eminentes ligados à educação física em foco, o objetivo é levar os principais conteúdos que trabalhados ao longo dos cursos também, meus e alguns cursos que também possam contribuir, quem fez, que há de contribuir ligado a alicerce ligado ao próprio curso. E o curso tem a ver com cursos que vão estar divididos nesse mar entre a teoria e a prática, entre o bem e o mal. A divisão do mar nos coloca pesquisas, né, entre unidades, onde há unidades, há utilidade, vai ser útil para alguém. E essa intencionalidade, se é bem ou mal, não sei, mas vai haver pesquisas ou contestações, autonomias, essa discriminação motoras entre diferenças e variações ligado ao conteúdo, pré-conteúdo ou pós-conteúdo, que relaciona previsões, e essas previsões que são previsíveis são imprevisíveis diante do aprendizado, ensino e aprendizado, ok? Pois bem, então ao longo do estudo nós cartografamos fatores importantes, vários artigos que relacionam essa espinha dorsal, que é a própria palavra, que relaciona alguns textos bíblicos que eu coloquei aí tempos atrás, relacionando uns campos motivacionais, ok? Se nós olharmos algumas disciplinas ligadas a algumas universidades, como Leonardo da Vinci, a Unicesumar, outras faculdades também, como a UBB, sempre tem uma referência ligada a uma autoestima que possa relacionar a pessoa a buscar uma essência, um logos, uma bússola, que eu acredito nós respeitamos esses campos renováveis e irrenováveis, ok? Então, sempre coloco, ao meu ver, que a pesquisa, ela é o que você imagina que você é. Se você é um pesquisador, você vai acabar sendo um pesquisador. Eu vou até citar aqui um Provérbios 23, versículo 7, que fala que você imagina em sua mente, você é. Se eu imagino que eu sou um pesquisador, eu seria um pesquisador, mas é lógico que o pesquisador sofre bastante entre essas navegações, navegações que nos coloca ventos contrários, que possa nos colocar de antemão fatores e parâmetros importantes ligados às leis e diretrizes básicas da educação. Então, eu coloco evidentemente como essa divisão de mar entre o A lado, divide o mar, o A e o B e o A, entre esse sarcoplasma, entre essas unidades, ou
os dois lados da moeda, coroa, cara ou coroa, ou a espada de dois gumes, ou a espada, uma faca também, os dois lados da faca, né? Ou seja, a espada, né, doméstica de dois gumes, coloca também a espada também na quadra esportiva, dois gumes ligado ao time A, ao time B, o que acontece não só vitórias, mas tem maneiras que acontecem, fatores de vantagem e desvantagens, benefícios e malefícios. Quer dizer que, diante da essência entre a educação física em foco, relaciona que nos bastidores também acontecem esses fatos, somente na nossa vida pessoal. Então, eu coloco aqui esses fatores eminentes que relacionam o que você imagina. A palavra currículo e imaginação, já citei um autor aí, currículo e imaginação. O imaginário é uma arte, é uma ciência, é uma faculdade que vem a ter um aspecto proximal, interacionista, diante do documento que você está inserido. E essa maneira que você vai ingerindo esse campo anabólico e catabólico, vai haver uma maneira que você vai expor o que você é ligado ao corpo das escalas internas e as escalas externas. Okay? Então eu coloco o Deleuze, 1995, coloco no modo de dizer, em parte na leitura, em colocações importantes, os platôs científicos e reprodutivos, nos meios invariáveis, no cunho histórico, sociogênico, né, no simbolismo do autor e na clareza do belo e feio. Fenômenos nas pesquisas aí ficam clarão. Será que as questões de psicose, neurose que acontecem com o ser humano, em momentos que há um surto, será que ali é o ácido nucleico, né, o núcleo ali relacionado à membrana muscular, às células? Será que é só a questão interna, as escalas internas hipertróficas, ou as escalas externas hipertrófica também, que relaciona o campo externo? Ou seja, o meio interno e o meio externo vai relacionar a célula social e a célula muscular. Ok? O que é célula? Perguntamos, é um músculo? O que é célula? São músculos? Aí nós colocamos, evidentemente, vai ter uma clareza. É lógico que o músculo é importante entre as pesquisas, entre estudos que você possa dinamizar entre os princípios que envolvem a composição corporal. Então, com Deleuze, nós colocamos aqui ligado à motricidade humana, esse caminho do conhecimento ventricular histórico, calistênico, deleuzianos, porque o caminho calistênico deleuziano, porque ele é francês. Então, um caminho estreito, é um caminho histórico, calistênico, ligado a instituições e os campos militantes. Militantes, a gente coloca fatores já de preparação, soldados, né, militâncias, ligado a armas, e limitantes, que eu coloco aqui também como a própria educação física, que vem a agregar como propriedade também de autoridade ligado a esses treinamentos que faz parte de várias instituições ligadas às Forças Armadas. Então, a limitância é a autoridade, não precisa ter uma arma, é lógico, é bom ter em questões disso, é lógico que vai depender das situações que ocorrem. Não vou levar para a escola ou para uma academia, mas tem que ter uma autoridade nessa limitância que eu coloco nessas questões importantes ao meu ver. E a militância que coloca quando o próprio superior, um capitão, um comandante, coloca ou seja, as suas maneiras óperas de atingir esses objetivos e metas que vão determinar os campos de rotas, ou seja, estratégias metodológicas. Então, ao meu ver, a educação física faz parte, é lógico, entre essas questões íntimas, que eu já mostrei o livro, mas eu coloco limitância e militância, né, em questões históricas, por isso que muitas vezes tem esse duelo, né, de psicose, neurose, em que as pessoas ficam preocupadas, colocam um laudo lá e colocam essas questões. Parece que já está num caixão, algum tipo de teorismo ligado a laudos e laudas, né? Isso acontece de fato com o ser humano, que é gente. A pessoa propriamente diz esses fatos e fica preocupado porque muitas vezes está inserido num local que não tem uma maturidade, uma natureza que gosta de estudar, ligada a essas características e outros fatores. Às vezes a pessoa, muitas vezes, ela pode ser expert na área prática, mas em questão de teoria, quando você vai ver, eu falo com ele, eu falo com ela, é normal em questões de anormalidade, sendo médico, sendo professor de educação física, outros fatores que venham a acontecer diariamente.